a gente nos últimos 2, 3 anos meio que se acostumou a dizer que, bom, no futebol brasileiro tem 3 grandões aí brigando por tudo. Eu também, enfim, no começo do ano, em razão até do que o Atlético Mineiro fez em 2021, imaginei isso, imaginei que o Galo fosse de novo disputar tudo, porque tem um bom elenco, tem um elenco caro. Mas é bem verdade que fez escolhas ruins para técnico, perdeu jogadores importantes no meio do campeonato. O Arana é um deles, agora nessa reta final é o Hulk. O Cuca, versão 2.0, aí não consegue emplacar, não consegue trabalhar bem. E, na verdade, eu reformulei um pouco aquilo que eu imaginei no começo do ano. O 2021 do Atlético é que foi a exceção desses últimos anos. O Atlético não foi tudo isso. Veja, o Atlético ganhou uma Libertadores em 13, brilhante, o maior título da sua história, foi campeão da Copa do Brasil em 14, depois em 15, 16, 17, 18, 19, não foi lá um time que brigasse efetivamente por títulos. Em 20, teve um respiro aí com o São Paulo. O São Paulo, de fato, começou, inclusive, promover mudanças profundas no elenco, na forma de jogar do time. Jogou um bom Campeonato Brasileiro, jogou bem, jogou um futebol de bom nível. Mas veja, foi um Atlético que terminou em terceiro, um campeonato atípico por conta de tudo que aconteceu no período lá de pandemia, né? E depois disso o Atlético fez aquele 2021 brilhante e agora em 22 o Atlético volta a ser o que ele tinha sido nos anos até 2019. Então, assim, é um erro, por exemplo, querer equiparar o Atlético a Flamengo e Palmeiras. Segunda coisa, na questão orçamentária, na questão da reestruturação de dívidas, da reestruturação econômica do clube, o erro é maior ainda, porque o Atlético é o maior devedor do futebol brasileiro. O Atlético, tirando a conta estádio, ele deve mais do que o Corinthians, né? O Atlético deve mais de R$1 bilhão. O Atlético, inclusive, se desfez lá da sua parte lá no shopping para poder amortizar dívidas. Quer dizer, o Atlético já queimou patrimônio para tentar voltar a ter algum alívio de caixa. A situação é muito difícil. Claro que você tem os investidores, tem lá os mecenas, que eles têm todo o interesse em manter um time forte, porque manter um time forte é uma premissa básica para a Arena ser realmente um empreendimento de sucesso, porque não faz sentido algum você gastar centenas de milhões de reais para fazer um estádio moderníssimo se o time que vai jogar lá é um time fraco. Então o Atlético não vai ser uma equipe fraca, até por conta dessa lógica de negócio. Agora, não dá para equipará-lo aos outros dois. Então, eu acho sim que o Atlético é a grande decepção da temporada. E não queria também deixar de lembrar um mau final de Campeonato Brasileiro que faz o Atlético Paranaense, que num determinado momento chegou a brigar naquele bloco lá dos 3 primeiros, e é outro que corre seríssimo risco de ficar fora da fase de grupos da Copa Libertadores. E aí, eu não sei se esse ano seria lembrado como o ano da final de Libertadores ou o ano do fracasso no Campeonato Brasileiro. E seria um grande fracasso para o Atlético Mineiro. O ano do Atlético Mineiro seria um vexame. Se ele não vai para Libertadores com o elenco que tem, com o gasto que fez, seria um vexame, na minha opinião, para o Atlético Mineiro. E com relação ao Atlético, já é uma vergonha a campanha do Atlético. Se não se classificar, vai ser uma vergonha maior ainda, né? E o pior, né? Assim, quando você tem... vou pegar um exemplo aqui, pegar uma temporada 2017, o Palmeiras tinha sido campeão brasileiro em 2016, passou por esse efeito Cuca igualzinho que o Atlético vive agora. O Cuca foi embora porque quis, voltou no meio da temporada. O Palmeiras ainda foi vice-campeão. Foi para a Libertadores, na fase de grupos. Então, assim, foi uma temporada sem título. O Corinthians ficou com o campeonato. Evidentemente, não foi nada satisfatório para o torcedor do Palmeiras, mas o time foi vice-campeão. Foi vice-campeão, foi para a Libertadores, terminou, não, estou na Libertadores ano que vem. Aí ganhou o Brasileiro de 2018. E o Palmeiras tem um equilíbrio financeiro que permite que, mesmo com uma derrapada aqui e outra ali, o clube possa... O Atlético não, ele é totalmente dependente dos seus benfeitores. É como se esses homens tivessem um oxigênio que está ali na cara do doente. Se tirar o oxigênio, o Atlético pode entrar em colapso, né? E, como o Piperno lembrou, tem estádio. Estádio para gerar receita, aliás, é engraçado isso, né? A tese maluca que existe aqui no Brasil de que estádio é sinônimo de resultado financeiro. Não é. Estádio, antes de qualquer coisa, gera despesa. Ele vai gerar receita se ele for bem gerido, se ele tiver eventos constantes, se ele tiver uma localização favorável. É só pegar o exemplo aqui de São Paulo. Por que o Allianz Parque gera receita e a Arena de Itaquera não gera receita? Tirando os jogos, tá?
Porque é o estádio mais bem localizado do ponto de vista econômico, numa região mais valorizada, de maior poder aquisitivo. Estou falando de negócio, né? Não é questão nem na discussão social. É negócio. Para fazer negócio, é claro que o estádio do Palmeiras é mais favorável. Por isso que a empresa quis construir para o Palmeiras, e não lá em Itaquera. O estádio do Atlético, que eu saiba, não fica numa região de grande poder aquisitivo de Belo Horizonte. Ele está numa região não tão favorecida assim. O que eles vão fazer lá? São Paulo recebe muitos eventos. Belo Horizonte recebe a quantidade de eventos corporativos, espetáculos musicais, entre outros. Muitos acontecem no Allianz Parque. Até eventos que a gente nem sabe o que está acontecendo lá dentro, tem coisa acontecendo lá. Né? Várias coisas acontecem. Ou seja, o estádio foi bolado para isso. E está numa região que favorece sobre esse aspecto. Agora, não é o caso do estádio do Corinthians. Né? Pode ter lá uma academia de ginástica lá dentro, pode ter um evento ou outro, mas geralmente são só os jogos de futebol. Quando você só tem os jogos, é o que eu falo, o estádio é casa de praia, né? Se você for toda semana, pode ser que vale a pena. Se você vai de vez em quando, ela só te dá despesa, ela fica lá, te dando despesa. Aí você vai uma vez, volta daqui a 2 meses, aí tá tudo sujo, tem que ter uma pessoa que limpe, tiver piscina, tem que tratar da piscina, paga imposto, manutenção. Então o estádio, hoje em dia, o estádio de futebol, ele para ser autossustentável, autossuficiente do ponto de vista econômico, ele tem que gerar receita. Como é que o Atlético vai fazer com esse estádio? E se o time não estiver bem, a torcida vai lotar o estádio? E mesmo que lote, você lota o estádio, arrecada aquele dinheiro naquele dia, mas e nos outros tantos dias? Qual a programação? Eu não sei, não estou dizendo que não vai ter, eu quero ver quando chegar. Então, ter um estádio não é obrigatoriamente o sinal de que você vai aumentar a receita. Você pode aumentar a despesa, se você não souber fazer a coisa da maneira mais adequada. E é bom lembrar que o Palmeiras, o estádio do Palmeiras, ele funciona bem, na minha visão pelo menos, por uma razão também, não é o dirigente de futebol que cuida, né? Ele tem uma empresa que é parceira, contrataram uma empresa que cuida de eventos e ela traz grandes artistas musicais, as coisas acontecem. Né? Porque dirigente de futebol não sabe lidar com isso. Os caras não são do ramo, você acha? Vamos mandar o Marcos Braz, o presidente do Botafogo, ou do Grêmio, né? O Romildo Bozan para trazer artistas para se apresentar na arena. Não é o dele, não é a praia dos caras. Nem tem esse conhecimento. E no caso do Palmeiras, não. A empresa, no caso do WTO, eles contrataram uma empresa de eventos, então vira e mexe, tem um espetáculo musical importante e outras coisas que acontecem. Então o Atlético tem o estádio tem que ser pago. Então é mais uma conta para pagar. E essa coisa de se desfazendo, né, o Piperno lembrou do shopping, do patrimônio, isso é um negócio perigosíssimo. Eu tenho patrimônio, eu vendo, eu pago aqui. Quando você vende o patrimônio para adquirir mais patrimônio, pode ser. Mas quando você vende para pagar só dívida de futebol, é bem complicado. Então, se você vende o shopping e o dinheiro vai para o estádio, você pode estar trocando de patrimônio, que nem vender um apartamento e comprar uma casa. Né? Eu vendi o apartamento que eu tinha, comprei uma casa que é maior, é melhor, porque eu queria morar ali. Né? Vai ser mais interessante para mim. Agora, quando você vende para pagar a dívida, você só vai perdendo. Então, é uma gestão extremamente, digamos assim, de altíssimo risco, digamos, né? E todo mundo acha hoje em dia que não, qualquer coisa vira SAF. Não funciona assim. Eu acho que a gente não sabe exatamente o que é que eles vão fazer por lá, né? Agora, presume-se que seja um estádio moderno, com muitas alternativas para a utilização. Bilheteria, esquece, né? Esse estádio não pode, o clube de futebol importante não pode contar com bilheteria. Por mais moderno que seja o seu estádio, só para o futebol, não é um bom negócio, né? Porque fica parado, lá fica ocioso. Pode ter uma coisinha ou outra, mas não foi planejado exatamente para isso. Como o estádio está sendo feito, está sendo construído ainda, imagina que tenha sido feito com uma arquitetura bem moderna para uma série de utilizações, né, que não fique ocioso 1 hora por dia. Existem, até depende do que acontecer, você pode utilizar as 24 horas, as coisas funcionando, restaurante, uma série de outras coisas. Né? Com relação a shows, que o Mauro passou de passagem aqui, eu acho que não pesa muito a localização. São shows importantes que podem acontecer, até fora de lugares um pouco mais, digamos assim, com muita estrutura. Né? Pode ser fazer um estádio em local mais afastado, desde que você traga pessoas que levem público. Né? Eu estava, quando começou a construir estádio com essa ideia, até mesmo o estádio do Palmeiras, a Arena do Palmeiras, eu falei com uma pessoa que costumava, e agora está um pouco fora do mercado, mas que costumava trazer ou participar da vinda de grandes astros para grandes shows aqui em São Paulo. Se falou muito em tantos shows e tal, eu falei, quantos shows por ano top de linha é possível trazer para São Paulo? Naquele momento eu perguntei, top de linha? Quem que você considera top de linha? Um grande artista que cobra 2 milhões de alguma coisa para fazer um show, alguma coisa assim. Falou, olha,
de 8 a 10. Isso em São Paulo, de 8 a 10. Grande, pode ter evento toda semana, mas a top de linha, lá, de 8 a 10. Até porque os caras também têm problema de agenda. Se você abrir aí o do Andrea Bocelli, você vai encontrar shows até 2024 já fechado, com todo o seu calendário, né, no mundo inteiro. Então é assim, alguém deve ter feito esse tipo de planejamento, que tipo de shows o estádio vai poder receber. Então a gente não sabe exatamente, mas se não tomar cuidado, um grande prejuízo. Agora, se for muito bem gerido, claro que é uma receita respeitável e vai pagando a conta. Depende muito do time também. Claro. Depende muito do time. O time tá ganhando, o time tá bem, a torcida do Atlético é uma torcida fanática. Mas aí é só... A torcida do Atlético lota estádio todo jogo. Então, mas aí, se precisar. Aí seriam exageradamente 8 jogos por mês. São 8 datas. Certo? 8 datas. Eu sempre acho que bilheteria é bom, claro, é muito bom, mas já está, Asmar, digamos assim, se fosse uma classificação de campeonato, estaria na primeira página. Não estaria mais no topo, você entendeu? Houve um momento no mundo aqui, no nosso mundo, que a bilheteria era a primeira receita. E o restante vinha para baixo lá. Agora já não é mais assim, não é mais a primeira receita. Pergunta para o Palmeiras se a primeira receita do estádio é bilheteria. É importante, atenção, é importante, mas não é mais a primeira receita do seu orçamento. Qual seria a primeira, Vanderlei, na sua vida? Televisão, primeiro, time grande. Eu tô falando sério. Não, mas digo pro estádio. Aí é bilheteria mesmo. Não, então, mas isso... A não ser que tenha um complexo comercial também no estádio, pode ser também. Então, mas eu tô falando bilheteria de jogo. Hoje joga Asmar e Vanderlei, tá? Isso que a gente tá falando, essa receita de 8 vezes por mês só 8 vezes. Tá certo? É isso que tem. Agora, se o estádio for bem gerido, tem shows, simpósios, tem conferências, tem restaurante, tem apresentação para o povo do estádio, tem um monte de coisa lá, né? Shows, né? Entra muito dinheiro com aquela obra toda lá. Mas se a gente só imaginar em futebol, bola rolando, são 8 bilheterias. Uma média de 2 milhões por mês. 2 milhões por evento, você tem que abater. Lembre-se que quase metade disso vai para despesa. Tá certo? Tem uma continha lá. Operação, staff, todo aquele negócio diminui. A receita do jogo, a arrecadação do jogo, 2 milhões. Vai chegar, para não brigar, vai ficar 1 milhão para o clube. Tem tudo isso. Os números são implacáveis, né? É isso. Imagina, Vanderlei, um clube fazendo aí 66 jogos por ano, todas as competições, sendo que só metade disso, obviamente, é como mandante. Coloca lá R$1 milhão aí líquido de receita por jogo. Isso é um número otimista, considerando um mercado como de Belo Horizonte. Você vai ter jogo contra Caldense, que você não vai dar isso, você vai ter semifinal de Libertadores, que você vai dar muito mais que isso. Então, na média, coloca isso aí. 30 e poucos milhões de reais por ano limpo. Divide isso por 12, 2,5 milhões por mês. É bom, é claro que é bom. É dinheiro entrando, é dinheiro entrando. Mas vai resolver a vida? Não. Aí você pode, tudo bem, mas você está considerando só, sei lá, bilheteria de futebol, mas tem todas essas outras atividades, shows, museu e não sei o quê, loja, tudo bem, 4 milhões de reais por mês. Lindo, ótimo. Resolve o problema de um clube como o Galo, que deve, sei lá, 1 milhão? Não. Então, veja, é melhor ter sua própria casa, o estádio, jogar no seu estádio, ganhar dinheiro com ele e tal, mas isso não pode ser considerado aí a tábua de salvação. Não vai ser. É mais um componente importante. É uma nova unidade de negócio para gerar receita. E o clube tem que cada vez mais procurar novas fontes de receita. O Estado, sem dúvida nenhuma, é importante em relação a isso. Mas não vai mudar o patamar de um clube de futebol só simplesmente o fato de ter um novo e belo estádio. E se não tiver uma boa gestão no futebol, isso que é importante. Quer dizer, não adianta se tiver uma gestão, traz muito dinheiro, né? Se tiver a melhor casa mais bonita do mundo, um lindo palácio e tal, não sei o quê, mas me colocar lá como gestor disso aí, eu que não entendo nada, daqui a pouco tem cupim na parede. Quer dizer, enfim, não resolve. Então tem que tomar muito cuidado.